Para todas, louvado seja o nome santo do Senhor, que é digno de toda honra e de toda adoração. Vamos orar, vamos colocar tudo nas mãos do Senhor, que Ele é fiel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nessa tarde nós nos colocamos diante da Tua presença mais uma vez para Te adorar, para Te louvar, Te bendizer, Te engrandecer, para proclamar diante dos céus e da terra que o Senhor é a nossa força, a nossa alegria, a nossa certeza de vitória. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é aquilo que nos faz andar, caminhar, prosseguir e não desistir jamais, Pai. O Senhor é Senhor das nossas vidas e isso é maravilhoso. Pai, eu te louvo nessa tarde, eu te engrandeço, que nós venhamos a entender os teus propósitos em nós, Pai. Que nós venhamos dar lugar ao teu Espírito, Senhor, para que tudo aconteça não segundo a nossa vontade, mas segundo a tua, Pai. Ó Deus, eu quero colocar diante de ti, Senhor. Quero colocar diante do teu altar todas as nossas necessidades, tudo aquilo que nós precisamos, Pai. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, que nessa tarde nós possamos nos alegrar e glorificar ao Senhor, que é digno de toda honra e toda glória. Fica conosco, Pai, que a tristeza bata em retirada, que a ansiedade caia por terra. Pai, que nessa tarde a paz que excede todo entendimento nos inunde, que a alegria da salvação seja nossa companheira. Pai, que nós possamos nos alegrar no Senhor e saber que o Senhor é Deus. Muito obrigada por tudo. Fica conosco. Revela a tua vontade, o teu querer através da tua palavra. Fala conosco, Pai. Esse é o meu clamor nessa tarde, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. O tempo de cantar chegou. E o Senhor falava comigo, o tempo de cantar não é quando a tua vitória chegar, é quando tu estiver no vale. Porque tu já está olhando para cima e já está ouvindo os meus passos, porque eu estou indo em teu encontro, eu estou indo te buscar. E aí Deus falava comigo, o tempo de cantar chegou. Você está no vale? Você está no vale? É tempo de cantar. A gente associa vale a sofrimento. A gente associa vale a angústia, a gente associa vale a coisa ruim. Mas o que Deus falava comigo é que se você está no vale, é porque é tempo de cantar. Começa a cantar no seu vale. Deus falava comigo, se você está no vale, agora é tempo de cantar. É agora, não é quando a vitória chegar. É agora que você vai atrair o Senhor. Ele diz para Ezequiel, eu te atraí para o vale, para falar o teu coração. Agora atraia ele para vir em teu socorro. É tempo de cantar. Entende? Não é que a vitória chegou, não é que está tudo bem agora, não. Agora é tempo de cantar. É tempo de você mostrar quem é Deus na tua vida e quem é você em Deus. Esse é o tempo. Amém? Glória a Deus. E eu fiquei muito feliz, muito alegre, porque eu senti verdadeiramente que é tempo de cantar. Aleluia. Aí você vai entender por que Jó disse, né? Eu sei que o meu Redentor vive. Ele não estava no melhor momento da sua história, mas ele estava no tempo de cantar. Amém? Vamos lá, hoje nós estamos no dia 5. É isso mesmo, né? Isso. Nós estamos no dia 5. Nossa verdadeira identidade. Página 25. Diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa,
para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João, capítulo 15, do versículo 1 ao 12. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender esse texto. Por quê? Porque nós confundimos muito fruto com obra. E fruto não é obra. E obra não é fruto. Por quê? Porque a obra não pode ser feita por mim. Quem faz a obra é o Senhor. Eu sou enviado porque ele é espírito, então ele não tem como fazer. Quer dizer, ele tem, né? Mas ele não vai fazer de uma forma visível sem o instrumento que somos nós. Então, a obra, quem faz é o Pai. É ele quem cura, é ele quem liberta, é ele quem restaura, é ele quem levanta, é ele quem faz a obra. E qual é a minha parte? Produzir fruto. Não é ele que produz fruto, sou eu. E que fruto é esse? É que nós precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. Então, esses frutos somos nós que produzimos. Frutos de quê? Frutos dignos de arrependimento. Então, são frutos que eu vou produzir através de mim mesma. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo, à medida que eu deixar ele fazer. Então, o texto está dizendo que toda vara em mim que não dá fruto, que não produz frutos de arrependimento, ela é arrancada. Por quê? Porque se a gente não arrepender das nossas iniquidades, das nossas transgressões, das nossas más obras, Deus não tem como trabalhar. Então, ele vai dizer no texto que se nós não dermos fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Como que é que uma planta, uma árvore, que ela dá mais fruto? Quando ela é podada. Ela dá os primeiros frutos, os frutos são colhidos, e aí ela vai ser podada. Para quê? Para que a próxima safra de frutos seja melhor. Então, assim Deus faz conosco. Então, você dá os primeiros passos, começa a produzir os frutos dignos de arrependimento,
Você começa a se arrepender de coisas que você fazia e começa a deixar o Espírito Santo trabalhar e isso vai sendo colhido por Deus e aí ele vai limpar, podar, para que a gente dê mais fruto. E essa poda faz com que a árvore fique feia, faz com que parece que ela vai morrer, faz com que pareça que não vai dar certo, mas depois ela começa a produzir muito mais do que antes. Assim somos nós. À primeira instância, a gente acha que vai morrer. Por quê? Porque eu estou passando por essa luta, por essa prova. Não, Deus está só te podando. Porque você já se arrependeu de um monte de coisa. Agora a gente precisa prosseguir. 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 Aumentar. Então Deus vai nos limpando. E aí ele vai dizer aqui, para enfatizar isso que eu estou dizendo, ele vai dizer, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então é a palavra que vai nos limpando. Ela que vai mostrando o que a gente está errado. Aonde a gente está errado. Por que a gente está errado. Qual é o caminho certo. O que eu devo fazer. Então, a palavra é quem vai nos limpar. É que vai arrancar as folhas secas. É que vai tirar tudo que não faz nós produzirmos mais. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. E é triste isso. Irmãs, eu estava vendo uma reportagem sobre um cantor bem famoso, fez muito sucesso, e a gente vê que agora ele acabou. Ele acabou. Irmãs, é tão terrível o negócio, o homem não tem mais nem voz para cantar. Nem voz, está cantando em bar. Está cantando Paralamas. Olha o nome, Paralamas. É isso que ele está cantando, no bar. Então, irmãs, a gente vê quão terrível é. Por quê? Porque a pessoa pode se arrepender e Deus salvar, sim. Mas acabou o ministério, irmãs. Acabou a obra. Muito cuidado. Muito cuidado. Porque quando a obra acaba, quando Deus arranca, não tem mais volta. Não tem. E eu fiquei impressionada quando ele começou a cantar, porque ele não tem mais voz. Ele tinha uma voz maravilhosa. Maravilhosa. E não é porque ele ficou doente. Não, irmãs, a voz foi embora. Foi embora. Que triste, muito triste, né? E, infelizmente, eu digo para você, ele está no fim. Não só da carreira. Porque eu já disse aqui também que Deus, ele não transfere obra com um cidadão vivo. E é triste. Então, ele está dizendo que, como o ramo sozinho, ele não consegue dar fruta, ele precisa permanecer na videira. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós precisamos permanecer na videira. Eu fui orar para uma pessoa semana passada. E Deus disse assim para mim: até quando tu terás dó de Saul, sendo que eu já o rejeitei? Irmãs, é da gente sentar e chorar. Chorar muito. Por quê? Porque isso significa que Deus tirou o ministério. Deus tirou. Deus deu a outro. Entende? É muito triste. Muito triste. Muito triste. Né? E aí, mas fazer o quê, né? Deus fala, não,
Não, não faz, não vai, não quero. E a pessoa insiste. Então, vamos lá. Se alguém não permanecer em mim, ele será lançado fora, é o que eu estou falando. A semelhança do ramo. Cortou, saiu, não está mais na árvore. Serve para quê? Para nada. Secará e o apanham, lançam no fogo e queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecereis em vós e pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aí muita gente pergunta assim, irmã, a palavra diz que a gente pode pedir o que quiser e será feito. Deixa eu te fazer entender uma coisa aqui para a glória do nome do Senhor. Tudo que você pedir ao Pai, Ele vai fazer. Mas não é para o seu umbigo, não é para a sua vida, é para a obra, é para o reino. Quando a palavra de Deus permanece em nós, nós podemos pedir. Por quê? Porque o nosso intento é o reino. O nosso maior foco é o reino. Não que eu não, por exemplo, eu não me preocupo com os meus filhos, eu não me preocupo com meu esposo, não é isso que eu estou dizendo. Mas o meu foco não é eles. Não é. Meu foco é a obra. Meu foco é o reino. O meu foco é saquear o inferno e povoar o céu. Esse é o foco. Então, se eu pedir, Deus vai fazer? Vai. Vai. Lembra que a gente está falando muito sobre a motivação? Então, ele sabe qual é a motivação. Então, a gente pode pedir que ele faz. Agora, eu vou pedir um carro. Porque eu estou cansado de andar de ônibus. Não é assim que funciona, crente. Não é assim, ele pode até te dar o carro, mas não é bem assim que funciona, entende? Nisso é glorificado meu Pai. E como que Deus vai ser glorificado, irmãs? Como que Deus vai ser glorificado? Como que o nome dele vai ser glorificado? Não é na obra, não é na libertação de uma alma, na transformação de uma alma, da cura de uma alma. O foco do céu é almas, irmãs. Almas, almas. O céu grita por almas. E nós estamos gritando por causa de quê? Complicado. Por que que nós estamos gritando? Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Assim vos tornareis meus discípulos. Por quê? Aí vamos entender. O que é um discípulo? Um discípulo é um seguidor, é alguém que tem um mestre. É alguém que segue os passos do seu mestre. É alguém que faz a mesma obra que o seu mestre. E nós somos discípulos de Cristo por quê? O que Jesus veio fazer? Ele veio bombar o nome dele? Ele veio receber curtida, likes? Ele veio querendo dinheiro? Não, irmãs. Ele veio ganhar almas. Ele veio pelo reino. Ele se despiu da sua glória e veio por causa do reino. Entende? E como que eu me torno discípula de Jesus? Quando o meu foco é o mesmo que o dele. Quando a minha visão é a mesma que a dele. Quando a minha motivação é a mesma que a dele. E aí eu torno a repetir, não é que você não vai preocupar com seus filhos, com seus negócios, com seu esposo, com a sua... Não é sobre isso, irmãs. Não é. Mas isso não é seu foco. É só ler a palavra. Quem não deixa pai, mãe, filho, por amor de mim, não é digno de mim. Quem não abandona tudo para me seguir, não é digno de mim. Mas a palavra também diz que quando a gente busca o reino e a sua justiça, as outras coisas nos serão acrescentadas. Então a gente precisa entender isso. Não é sobre nós, é sobre o reino. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor.
Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Como que ele nos amou, irmã? Ele nos amou até a morte. E morte de cruz, não foi uma morte dormindo, não. Não foi um infarto fulminante, que sentiu só uma dor e pô, não. Ele sofreu por muitas horas. Muitas horas. Ele suportou pelo gozo que lhe estava proposto, diz Paulo. Então vamos lá. Esse texto, ele nos traz a visão da nossa verdadeira identidade, em que o Senhor deixa claro que nós viemos dele, que somos sua essência. Só que para extrair uma essência, como é feito? Você já parou para pensar como é feito um perfume? Você já parou para meditar como as essências são feitas? Porque se você for meditar nisso, você vai ver que precisa extração e maceração. Ou seja, ele é amassado. A planta ou a casca ou aquilo que vai produzir o cheiro, ele vai ser amassado. Assim como o azeite, nós vamos amassar a azeitona. Então, não tem como extrair uma essência sem macerar, sem amassar. E aí a gente quer exalar o bom cheiro de Cristo sem dor. Não tem como, não tem como. Então, olha só, nós somos a sua essência. Ele nos molda como oleiro, nos dá uma função e nos coloca como parte da videira. Ele é a videira e o Pai é o agricultor. E nós somos os ramos, somos filhas. O Senhor nos dá a clareza da nossa identidade. Somos a criatura e nós temos um Criador que cumpriu em nós a sua identidade, sua digital. Então, nós carregamos e exalamos o bom cheiro de Cristo. E nós só teremos função se estivermos ligados nele, pois se o ramo não estiver ligado na videira, ele vai secar e para nada mais vai servir, a não ser para ser jogado fora e queimado. Então, uma vida sem propósito, uma vida fora da videira, não tem sentido, não dá fruto. Nós só damos fruto se estivermos ligados na videira, porque o ramo não tem como produzir fruto em si mesmo. Tudo que o ramo precisa está na videira, no tronco, que tira da raiz e alimenta os galhos, gerando os frutos. Deixa eu te contar um negócio. Hoje a gente sabe, porque a internet nos mostra. Mas há muitos anos atrás, foi uma revelação que Deus me deu. Ele me mostrou o seguinte, que o vaso de barro que contém o óleo, o azeite, ele tem que estar sempre sendo renovado, ele tem que estar sempre sendo preenchido. Por isso, nós precisamos sempre estar buscando o Senhor. Por quê? Porque quando o azeite chega no finalzinho, quando a quantidade é pouca dentro do vaso de barro, isso foi Deus que falou comigo. O próprio barro, ele vai absorver esse azeite. Ele mesmo vai puxar esse azeite. E quando ele puxa esse azeite para ele, com o tempo, ele racha. Porque aí ele resseca e ele racha.
Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa coisa de deixarmos para lá aquilo que a gente fazia com a oração, com a leitura da palavra, com o jejum. Porque se a gente não estiver renovando esse azeite nas nossas vidas, vai chegar um ponto em que vai ser tão pouco que a nossa própria vida vai se alimentar desse resto de azeite. E aí, quando ressecar, racha, quebra. E isso é terrível, né? Então, ele está dizendo da videira, ele está dizendo do oleiro. Nada disso aqui é sem dor. Nada disso aqui é sem arrependimento. Nada disso aqui é sem reconhecimento. E aí eu costumo dizer, e vou sempre falar, que eu não preciso que Eulália saiba quem sou eu. Eu preciso saber quem sou eu. Hoje, no estudo de manhã, eu estava dizendo que eu vi um teste, né? O rapaz falando de um teste, e eu acho super válido. Ele disse assim que se nós conseguirmos ficar 7 dias sem algo, é porque nós não somos dependentes daquele algo. Agora, se a gente não consegue, a gente tem que reconhecer que é dependente. Então, por exemplo, se eu não consigo ficar 7 dias sem beber café, sem comer um doce, eu sou dependente. E quando eu sou dependente, eu viro escravo daquilo ali. E nós estávamos falando sobre isso de manhã. Por quê? Porque, por exemplo, tem gente que fala assim, eu dei o exemplo, né? Tem gente que fala assim, não, eu não sou vaidosa, mas não fica uma semana sem maquiagem. Se ela ficar uma semana sem fazer unha, quase tem um troço. Como diz uma colega minha, ela tem 3 tipos de coisa ruim. Então, você é dependente, sim. E esse teste é para quê? É para que a Samela saiba do que eu sou dependente? Não, é para eu ter uma noção verdadeira de quem sou eu. Eu acho que está faltando muito isso. Não é os outros que têm que saber quem sou eu. Eu preciso descobrir quem sou eu. Aonde está a minha dependência? Está no Senhor ou está em coisas, em pessoas? E eu estou falando de todos os tipos. E aí eu dei o exemplo de quando eu parei de fumar, porque eu aceitei Jesus e o cigarro foi a coisa, eu já tinha parado com todas as outras coisas. Todas. Mas o cigarro foi a coisa mais difícil. E eu crente na igreja, indo para a igreja, ainda fumando. E aí um dia eu tive um papo com cigarro, né? Que eu sou dessas. Vocês já sabem, né? Eu converso com coisas, com gente, comigo mesma. E aí eu peguei o cigarro e eu disse para ele, como pode? Você não tem vida, você não tem poder, você não pensa. E como pode você me dominar? Só que aquilo ali era uma conversa comigo mesma. Como que eu deixo uma coisa inanimada me dominar, me escravizar? Não está certo. E eu conversei ali com ele um tempão. E eu disse, a partir de hoje, eu não dependo mais de você. Eu quebro todos os laços contigo. Eu quebro todas as cadeias que me prendiam a você. E olha que eu estava fazendo um ato de libertação sem saber o que era. Mas eu fiz. E lá se vão 32 anos. E até aqui o Senhor me ajudou. Nunca mais. Nunca mais. Nem um dia, nem uma recaída, nunca mais. Eu me libertei daquilo. Então, o que faltava? Uma decisão. E o que falta muitas vezes na nossa vida é uma decisão. É muito interessante quando a gente começa a estudar sobre disciplina, autocontrole,
decisões, porque a gente vê que a gente é totalmente indisciplinado. Totalmente. A gente começa uma coisa hoje e não leva até o fim. E aí, o que Jesus está dizendo é que eu preciso querer estar ligado na videira. Eu preciso querer continuar produzindo frutos. Essa semana, meu marido falou comigo assim que ele teve uma explosão de raiva. E ele mesmo ficou assustado. Por quê? Porque ele achou que ele estava liberto. E ele viu que não estava. Entende? E isso é bom. Não a explosão. O enxergar. O despertar da consciência. Você precisa despertar a consciência. Porque o problema não está em quem anda comigo. O problema não está onde eu vou. O problema está em mim. Porque às vezes, irmãs, a gente precisa ir em lugares que a gente não quer ir, mas a família está lá, mas a gente tem negócios lá, a gente trabalha lá. Só que o problema não está lá, o problema está em mim. E eu preciso enxergar isso. Tem gente que quer andar com você para ver se pega um pouco da sua unção. Só que unção não se pega. Unção se adquire. Com muito esforço. Então não é sobre com quem você anda, o que você faz, quem é que está contigo. Por quê? A Bíblia é muito clara, isso é bíblico. O marido descrente é santificado pela mulher que é crente. E a mulher descrente é santificada pelo marido que não é crente. E antigamente a gente ouvia umas bestagens assim, que ele não é crente, larga ele. Como assim, gente? Ele não decide a minha salvação. Ele não pode impedir a minha salvação. Ele não pode determinar de que jeito eu quero viver. Isso é uma decisão minha e eu preciso tomar decisões. Talvez o que falta na nossa vida é simplesmente tomar uma decisão. E aí você troca isso por posição, troca isso pelo que você quiser. Mas você precisa querer. Você precisa. A partir de hoje eu não minto mais. Aconteça o que acontecer. Dê o bicho que der. A partir de hoje, eu não faço mais isso. E aí eu tenho que armar estratégias, pedir a Deus estratégias, para que quando aquilo acontecer, porque você vai ser provado, sim. Para quê? Para aquilo que está lá escrito em Deuteronômio. Calma aí. Eu gosto de ler porque eu faço uma confusão, tem hora que eu faço uma bagunça, né? E eu não gosto de dizer, principalmente, a Bíblia erradamente. Para quê? Por que você vai ser provado e testado de novo? E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. É para isso. Mas não é para Deus saber se você vai falhar. Ele já sabe. É para você saber se você vai falhar. Consegue entender? É disso. Então, nós precisamos continuar e permanecer na videira. Ai, irmã, mas aí eu fracassei. Ai, eu acho que não tem jeito. Tem sim.
Não desista. Caiu, levanta. Sentou, levanta. Sacode a poeira e começa de novo. Ah, mas eu acabei mentindo. Pede perdão e começa de novo. Ah, mas é sobre isso. É sobre não desistir. Perdedor em qualquer coisa, em qualquer área, em qualquer situação, é aquele que desiste. Esse é perdedor. Nem quem chega em último lugar na corrida, nem quem é o último a passar pela faixa de chegada, perdeu. Ele só não venceu. Ele só não foi o primeiro lugar, o segundo lugar, mas ele também venceu. Por quê? Porque ele não desistiu. Ele foi até o fim. Consegue entender? Então é aquele que perseverar até o fim é que vai receber o que está escrito em Apocalipse. Então, não deu certo, tenta de novo. Tem gente que vai fazer um bolo, aí o bolo sola. Aí ele diz, eu não sei fazer bolo. Não é para mim. Vai aprender. Testa outra receita. Não desiste, não. Uma hora vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Para de dizer que você não pode, você não consegue. Você consegue. É só você tentar. Eu lembro que eu voltei a estudar, depois de 20 anos sem estudar. Eu fiz o primeiro Enem, tirei uma nota boa, mas não era suficiente. Fiz o segundo Enem, tirei uma nota boa, melhor do que a primeira, mas ainda também não era suficiente. Continuei estudando. Fiz o terceiro Enem. Eu fiz 750 pontos na redação. E uma nota que já era suficiente. E consegui uma bolsa 100%. E fiz uma faculdade pelo ProUni. Se da primeira vez eu tivesse ouvido pessoas que disseram assim, menina, tem muitos anos que você parou de estudar. Não tem como é não. Esses meninos é tudo novo. Tá tudo estudando. Cabeça fresca, cuca fresca. Não tem preocupação com boleto, com filho. Eu não tinha feito faculdade. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Aí eu fiz uma, depois fiz outra, depois fiz outra. Você entende? É sobre isso. É sobre não desistir. O primeiro pode não dar certo, o segundo também talvez não. Mas a hora que der certo, você consegue uma vez, duas vezes, três vezes, quantas vezes for necessário. Entende? Porque você é capaz. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Vamos lá. E o Senhor está nos falando que longe da comunhão com o Criador, não produzimos nada. Não temos sentido. Ficamos sem energia. Nossa vida perde o significado. Precisamos entender que fomos criadas para buscar a Deus diariamente. E devemos estabelecer esse hábito em nossas vidas. Mas o que geralmente acontece é que deixamos o devocional, a leitura bíblica, o tempo com Deus para depois. Damos prioridade para outras coisas e perdemos o foco, perdemos a essência, o sentido da vida. Irmãs, a pior coisa que pode nos acontecer é perder o foco. Seja do que for, e principalmente daquilo que Deus tem para nós. Não perca o foco. Não se distraia. Não deixa as distrações te levar. Porque o foco em Deus e na sua obra é que te garante um futuro. É que te garante bênçãos incontáveis. É que te garante proteção do céu. Consegue entender? Então, nós não podemos nos distrair.
Às vezes a pessoa fala assim, ai, fulano faz tanta coisa, mas o dia do fulano tem as mesmas 24 horas que você. O problema é aquilo que nós damos prioridade e o que nós não damos. É fato. É fato. Sabe como eu estudava? Eu vou contar como eu estudava. Eu sempre gostei de dormir primeiro para estudar depois. Por quê? Porque a mente já estava mais descansada. Então eu ia dormir, botava o relógio para despertar, levantava 3 horas, orava um bocado e depois eu ia estudar. E eu estudava até amanhecer o dia. Aí orava de novo, pedia a Deus para que tudo aquilo que eu li entrasse no meu cérebro. E pronto. Então, não, mas irmã, eu não aguento dormir só 2, 3 horas. Você já pronuncia com a sua boca que não dá. Você já levanta uma muralha, uma barreira, um tropeço, um empecilho. Eu não sei se eu consigo, mas eu vou tentar. Tenta. E aí, quando eu podia dormir mais, eu dormia mais. Mas se eu quisesse aprender alguma coisa, eu tinha que aprender na madrugada. Porque eu nunca fui do tipo que conseguiu aprender na sala de aula. Porque tudo me distraía. Ai, o fulano cochichou lá com o Beltrano. Eu já estava olhando para o fulano. Ai, caiu não sei o que do ciclano. Eu já estava olhando para o ciclano. Eu me perdia. Esse é o problema de quem, igual a Juliana fala, passou uma mosquinha, eu fui olhando a mosca fui. E a mulher já passou o dever todo, já deu a explicação toda e eu não peguei nada. Então eu era dessas. Então eu tinha que estudar sozinha em casa, para não perder o foco. Entende? Então você tem que ver o que te distrai. O que te distrai? O celular? Coloca horário para olhar o celular. Coloca horário. Bota lá o despertador. Eu vou olhar o celular de 3 em 3 horas. De 4 em 4. Bota lá no despertador e larga o bicho para lá. Se você não se policiar, você não consegue. Não consegue. Tudo rouba o seu tempo. Tudo. E o bem mais precioso que nós temos é o tempo. Dinheiro não compra. E o que foi, já foi. Não volta mais. Vamos lá. Murchamos porque começamos a querer produzir fruto de nós mesmas. Vamos tentando dar resultados e fazer. Ativismo. Na força do nosso braço. Assim nos desgastamos, cansamos, ficamos estressadas, temos crise de ansiedade, ficamos deprimidas e todas as outras doenças psicossomáticas que são produzidas pelo nosso organismo, por estar fora do eixo, por estar fora do lugar. E por achar que é a gente que faz alguma coisa. Quando a gente começa a achar que é a gente que está fazendo alguma coisa, é um estresse total. Total. Então, como eu não faço nada, não posso nada, eu coloco na mão daquele que pode. Nós não podemos produzir nada de nós mesmas. E o ramo que não dá fruto, ele corta e joga fora. E o que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. E ele fala, vocês já estão limpos por causa da palavra que vos tenho falado. A palavra é um antídoto. É a palavra que nos mantém ligadas na videira. Não há parte que podemos fazer sem ele. Até mesmo a vontade de buscá-lo vem dele. Então não acha que fulano ora muito porque o fulano gosta de orar. Gosta não. Mentira. Fulano gosta de orar. Por isso que ele ora tanto. Ele ora porque ele precisa. Porque ele entende que se ele não orar, gostando ou não, querendo ou não, disposto ou não, ele não vai fazer. A nossa carne, irmãs, a nossa carne quer descanso.
A nossa carne quer ficar deitado. A nossa carne não quer saber de nada, não. Te iluda, não. Não, mas o fulano é mais espiritual. Mas a carne dele não é, não. A carne dele não é, não. Não se iluda comigo, não. Você acha o quê? Ai, a irmã é mais espiritual. Mas se eu der lugar à carne, não faço nada. Nada, coisa nenhuma. Vou ficar esperando o mundo acabar em cama para eu morrer deitada. Por quê? Porque o meu espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus não vai falar em nenhum lugar que ela vai se fortalecer, não. Porque se ela fortalecer, ela te derruba. Então ela vai permanecer fraca. Entende? Por quê? Porque é na sua fraqueza que ele vai aperfeiçoar o poder dele. Porque quem está no teu espírito é o Espírito Santo. Aperfeiçoando o teu espírito para vencer a tua carne. E é isso, crente. E quando que você vai se livrar dela? Quando isso que é mortal se revestir da imortabilidade. Quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. Não, a irmã não é corruptível, não é? Dá lugar para ver se não corrompe. Corrompe, irmãs. Corrompe. Se iluda não. Viu? Nós somos todos iguais. Todos. Deus não tem filho predileto, mas Deus tem filhos esforçados, filhos que fazem força, que lutam para entrar no reino dos céus, filhos que não abrem mão do que Deus tem para ele. É isso. Aí tem gente que qualquer coisa tá bom, de qualquer jeito tá bom, de qualquer maneira tá bom. E tem gente que não aceita. Eu quero mais. Eu não quero só isso. Eu quero mais. E eu tô falando sério. Eu, Adriana. Ah, mas aí você acha que eu sou espiritual. Pois eu quero mais. Muito mais. Porque quem me conhece sou eu. Eu e Jesus é que conhece. E eu quero mais. Enquanto eu estiver viva, eu quero mais. Mais. O desejo de nosso Pai que estejamos nele, para que a nossa alegria seja completa, independente das circunstâncias da nossa vida. Isso aqui eu já alcancei. Eu posso estar passando fome. Você nunca vai saber. Eu contar, não. Porque eu vou estar com a mesma cara. Eu vou estar do mesmo... Tá. Tem dia que a gente não está tão alegre. Tem dia que a gente até começa murcho, mas aí a gente começa, e depois que a gente começa, a gente anima. Não sei se você já notou. Note. É porque tem dia que você não quer ir. Tem dia que você fica assim, pai, passa de mim esse cálice. Pai, eu vou largar isso. Ai, Senhor. Aí Deus diz, não, vai largar nada. Muito pelo contrário, vou te dar um negocinho a mais. Ai, só Jesus. Quando eu estava dando estudo só de manhã, eu disse, Deus, tá bom. Ele disse, não, vou te dar um negocinho a mais, vou te dar um negocinho de tarde. É. E é isso, crente. Porque ele conhece a gente. Tá bom, não. Vou te dar um negocinho a mais. Viu? Então, a nossa alegria seja completa, independente das circunstâncias da nossa vida. Irmãs, e eu falo mesmo, eu falo porque eu posso falar. Às vezes a vida está muito difícil. Às vezes está. Às vezes você está muito para baixo, às vezes você está, né? Aí Deus vem e faz uma graça, faz uma surpresa. Aí às vezes Deus vem
e simplesmente fala alguma coisa assim que te enche, alegra a sua alma. Passei a manhã toda dançando aqui, com o som lá no 80. Por quê? Porque ele veio e falou um negócio no meu ouvido. E ele me encheu, entende? Ele disse: o tempo de cantar chegou. Ah, mas não mudou nada, irmã, na sua vida? Olhou na conta do banco? Olhou lá nos armários? Uai, não aconteceu nada. Mas é por fé, crente. Não é por vista. É por fé. Aquele que disse: o tempo de cantar chegou, é porque chegou. Aleluia. Não importa se você ainda não viu. Entende? É sobre isso. Não, mas eu quero ver. Não, isso não é fé. Fé é o firme testemunho, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. E nós estamos esperando Deus se levantar e se manifestar, e derramar, e abrir, e fazer, e ninguém vai impedir. É isso. E ele nos revela o segredo, nos mostrando quem ele é e que parte nós temos com ele, pois se guardamos os seus mandamentos, permanecemos no seu amor, e a alegria dele estará conosco e será completa. Não uma alegria sem problema, uma felicidade plena de tudo resolvido, mas é a alegria de estar nele, de estar no lugar certo. Ei, olha só, para e pensa, o Deus que fez tudo, criou o céu, a terra, o sol, as estrelas, a lua, os planetas, criou o homem, a água, os rios, o oceano, criou tudo. É contigo. E aí você está preocupada com o trenzinho de comer, com a coisinha de vestir, com a dorzinha que está não sei aonde? Sério? É isso, crente. O Senhor dos Exércitos é conosco. Quando eu tive um problema na cervical, eu tenho 3 vértebras do pescoço fora do lugar. E no dia que isso aconteceu, eu passei muito mal. E fui parar na emergência. E na emergência eu fiquei com um coração batendo a 160 por hora, pronto para infartar, e uma pressão de 220, 230, coisa que eu nunca tive pressão alta. Mas até então ninguém sabia que era as vértebras que tinham saído do lugar e estava comprimindo os meus nervos do pescoço e comprimindo a minha subaracnoide, que é uma das meninges que leva o líquor do cérebro para a coluna. E eu fiquei o dia todo naquela emergência, e toma remédio, toma isso, e faz aquilo, bota na bomba, infunde isso, infunde aquilo, e eu fiquei o dia todo, e o coração não diminuía a aceleração do coração, a pressão não baixava, e tome diazepam, e tome isso, e tome aquilo, e tome captopril, e bota na infusão, e uma luta o dia todo. O dia inteirinho. Aí o médico disse assim: você deve ter algum problema cardíaco. Mas Jesus me curou do coração com 20 anos de idade. Ele me deu um coração novo quando eu infartei. E eu disse assim, eu disse para mim, porque ele não ia acreditar mesmo, e eu disse para mim, eu posso morrer de qualquer coisa, menos do coração, porque é o órgão mais novo que eu tenho no corpo, foi Jesus que deu e deu perfeito. Eu dizia para mim, você não tem problema de coração. Seu problema está em outro lugar. Aí, quando chegou de tarde, que eu já estava cansada daquela futucação no meu corpo, daquele monte de exame, daquele monte de trem, eu disse para o Senhor assim, Senhor, vamos conversar aqui. Se isso não é para a morte, me deixa embora.
dá um jeito desse negócio diminuir, de tudo voltar para o normal e me deixa embora. Agora, se o senhor vai me levar, apressa o processo também. É muito ruim ficar aqui. Se tiver alguma coisa para consertar, o senhor fala aí que eu conserto aqui agora. E comecei a falar com o senhor ali. Aí a pressão foi baixando, o coração foi desacelerando. E quando chegou no início da noite, o médico disse assim, vou te dar alta. Eu estava dentro da emergência, hein? Porque agora sua pressão está normal, os batimentos estão normal, os exames estão tudo normal, não tem como dizer que você tem nada. Eu vou te dar um encaminhamento para você ir para o cardiologista. Olhar o coração, que isso deve ser coração. Eu falei, tá bom, glória a Deus. Aí me deu os papéis, fui embora para casa. Eu vou para cardiologista? Fui embora para casa. No mesmo dia, eu comecei a passar mal de manhã cedinho, antes das 6. Fiquei o dia todo na emergência. Mas antes da noite cair, eu fui embora para casa. Você entende? Você entende que o dono de tudo é contigo? Tá com você? E eu disse para ele, não, Senhor, não quero morrer. Não, querida. Eu disse para ele, se não é para morte, o senhor deixa eu ir embora. Agora, se for para morte, o senhor acelera o processo e me fala o que eu tenho que confessar aí e renunciar, que eu abro mão de tudo. E me leva. Agora aqui não, Jesus. Eu já trabalho nesse lugar o dia todo, noite toda. Não quero ficar aqui deitada, não. Pronto, problema resolvido. E porque ele me amou, eu consigo amar o outro e o amor dele se manifesta em mim e você. Assim podemos desfrutar desse amor através do relacionamento com as pessoas de forma saudável, sem ciúme ou inveja. Um relacionamento onde eu torço para que o meu próximo dê certo. Gente, isso aqui é muito importante. Sem ciúme e sem inveja. Eu torço para que o meu próximo dê certo. E essa é a identidade que ele quer imprimir em nós, que somos parte dele. E a nossa razão de existir só está completa, só está plena quando estamos nele, quando eu estou com ele, quando a palavra dele permanece em mim. Irmãs, e se você sente ciúme, se você sente inveja, coloque isso diante de Deus. Confesse. Coloque diante dele, peça a ele estratégia para se livrar disso. Porque são sentimentos que nos afundam. É tão bom ver os outros crescendo, progredindo. É igual tem gente que ensina, por exemplo, e não quer que o outro seja melhor do que ele, maior do que ele. Pois o princípio do ensino é esse. É quando os pupilos, os aprendizes, os alunos superam o mestre. Isso prova que o mestre é bom. Consegue entender? Então, que Deus faça de cada uma de vocês teólogas, mulheres formadas na palavra, mulheres cheias do Espírito. Vocês, poderosamente, na palavra, na revelação, na profecia, sabe? Em tudo, na cura, no discernimento. Que Deus use vocês. Por quê? Porque aí eu vou saber que o nosso trabalho não foi vão. Que nós não passamos tardes aqui perdidas, não! Que Deus está sendo glorificado na vida de vocês. E foi isso que ele mandou nós fazermos, não foi? Ide, fazei discípulos em todas as nações. Fazer discípulos é isso, é que esses discípulos vão superar aquilo que você ensinou.
Por quê? Porque vocês têm uma cabeça melhor do que a minha, mais fresca do que a minha. Vocês têm mais saúde física, mental do que eu. Então, que Deus use vocês poderosamente. Esse é o desejo do meu coração. Que Juliana voe alto, voe longe. Chegue aonde eu nunca consegui chegar. Que Deus glorifique o nome dele na vida dela. Eu digo isso diante de Deus, irmã. Diante do Senhor. Que não tem coisa mais maravilhosa que a gente vê pessoas galgando lugares, posições, que a gente nunca vai conseguir chegar. Talvez por causa da idade, talvez por causa do físico, talvez por causa da própria vontade de Deus, que nos conhece, que restringe o nosso ministério até determinado lugar. Entende? E é isso. Então vamos lá. Essa é a identidade que ele quer imprimir em nós, que somos parte dele, e a nossa razão de existir só está completa, só está plena quando estamos nele, quando eu estou com ele, quando a palavra dele permanece em mim. E ela só vai permanecer quando eu colocá-la em prática. E não é palavra de recitar, não, irmãos, é de viver a palavra. Viva a palavra. Aleluia. Porque quando eu conhecer, eu posso esquecer. Mas quando eu começo a praticar, eu transformo a palavra em vida, em atitude, em ações, em gestos, em verdade. Porque e isso muda a minha vida, muda o ambiente, muda a vida de quem está ao meu redor. E com isso eu produzo fruto naturalmente, sem fazer força, não tem que fazer força. Eu não preciso, irmãs, tudo já foi feito por ele. Então, quando eu digo eu não preciso fazer, não é que eu não preciso orar, jejuar, pregar a palavra. Não, não é isso. Mas eu não tenho que inventar a roda já foi inventada. Eu não tenho que rasgar o véu já foi rasgado. Eu não tenho que fazer o Espírito Santo descer, ele já desceu no dia de Pentecoste, ele já está na terra. Consegue entender? É sobre isso. Aí o que eu vejo? Vamos lá. Eu vejo pessoas, igrejas, querendo fazer o Espírito Santo descer de novo. E aí você vê um monte de gente alegre, animada. E na grande maioria das vezes não é o Espírito Santo. É só a alegria da alma. Entende? Então, ele já está aí. A minha parte eu vou fazer. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que me santificar, eu tenho que viver uma vida de retidão. É eu e Deus. Agora, eu não tenho que fazer o Espírito Santo descer. Entende? Ele vai descer quando eu começar a colocar em prática a palavra que ele enxertou em mim. Irmãs, tem gente que você às vezes faz uma oração e o outro sente aquela paz. Às vezes você fala uma palavra e aquela palavra vai na alma da pessoa e ela consegue obter o que ela estava precisando. É sobre isso. Seja essa pessoa que muda ambientes, essa pessoa que muda histórias, essa pessoa que muda situações. Entende? Eu não preciso falar em mistério, em línguas, te dar 3, 4 profecias, falar aqui 2, 3 visões. Não!
Tudo bem se isso acontecer, é maravilhoso, mas se não acontecer, o Espírito Santo está trabalhando do mesmo jeito. E aí você se apercebe, nossa, entrei lá tão angustiada, entrei lá tão deprimida, tão para baixo, e agora eu estou alegre. Por quê? Porque eu vou cantar no vale. O tempo de cantar chegou. Porque a irmã falou que é tempo de eu cantar. Se eu tô no vale, eu vou cantar. Então cante, cante, cante. Tome posse da sua vitória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Elias vai dizer assim: vai chover, apressa-te, Acabe, desce depressa, porque vem aí uma tempestade. Não, mas, peraí, o céu tá limpinho, não tem nada. Aí ele manda o moço, vai lá ver se tem alguma nuvem, que eu vou continuar aqui orando. Foi ele que foi ver? Não, ele só continua orando. O menino vai, tá limpo, Elias. Orar mais um pouquinho. Vai de novo, tá limpo. Vai de novo, olha a perseverança. Olha o não desistir. Ele podia ter orado e falado assim: Deus, tu não quer me ouvir hoje, né? Então tá bom. Não quer chover, não chove. Não. Vou orar mais um pouquinho. Vai de novo. E diz a palavra que o menino foi. Se a minha memória não estiver me traindo, ele foi 7 vezes. E na 7ª vez ele volta e diz assim: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Olha o tamanho da nuvem para um grande temporal. Aleluia! Você está vendo a nuvem? Por uma grande chuva de vitória. Você está vendo? Aleluia! Que agora tem uma pequena nuvem para um grande temporal de glória. Aleluia! É isso. Quando fazemos força para produzir frutos, significa que estamos fora da videira, porque nós não temos que fazer força para produzir nada, porque já está tudo pronto. O Senhor tem me falado, já está tudo pronto aí dentro, porque quando eu te fiz, eu fiz você completa. Eu fiz você perfeita, já está tudo pronto. E para você acessar, você só precisa estar comigo. Eu vou te mostrar o caminho, eu vou te dar a direção. Não tem nada que eu possa fazer que vai trazer à existência a realidade que eu desejo viver, senão pelo exercício da minha fé, porque Ele já fez. Você permaneça conectada na videira, vivendo a sua verdadeira identidade e dê frutos. Porque tudo está feito. Aleluia. Ele já sabe, ele já falou, ele já disse aonde você vai chegar. Ele já te disse o que ele vai fazer. Então, descansa nele. Continua fazendo o que é para você fazer. O que é para eu fazer, irmã? Me santificar, orar, jejuar, buscar, ler a palavra. Eu preciso produzir frutos dignos de arrependimento, porque o resto ele já fez. Ele nos assentou, Efésios capítulo 2, nos lugares celestiais, onde está Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, foi lá que Ele te colocou, foi lá que Ele me colocou. Capítulo 2 de Efésios, versículo 6, e nos ressuscitou. Você já morreu?
Não, né? Mas ele já te ressuscitou e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Para quê? Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Consegue entender? Efésios 2. Ele já te assentou. Ele já te ressuscitou. Tu ainda nem morreu. Mas o teu nome já está escrito no livro da vida. No livro da vinda do Cordeiro. Aleluia, glória a Deus. E nós já ressuscitamos com Cristo. Amém? A oração. Obrigada, Pai, obrigada pelo teu amor. Amor que nos constrange, obrigada porque hoje esse amor nos envolve e nos revela a nossa verdadeira identidade, identidade de filhas, herdeiras com Cristo. Temos parte na herança, temos o DNA do Pai, as marcas das digitais do oleiro estão aqui em mim, eu sou barro. Pai, obrigada por ser a fonte e por me manter ligada, amarrada a Ti. Que o desejo do meu coração seja o de estar em Ti, conectada, e que meus frutos possam falar por mim, em nome de Jesus. Amém? A pergunta: você consegue observar os frutos que você tem produzido nessa estação? Você consegue enxergar? Você olha para você e vê frutos dignos de arrependimento que você já produziu? Porque aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que se prostituía não se prostitui mais. Esses são os frutos dignos de arrependimento. Amém? Vamos orar? E não esqueça, o tempo de cantar chegou. É só cantar. Canta no vale. Canta. Atrai o teu amado. Escuta os passos dele vindo sobre os montes. Ouça o barulho. Aleluia. Ouça. Ouça o barulho dos seus pés. Ouça. Porque ele vem. Aleluia. Pai, nessa tarde nós te damos graças, Pai. Porque como diz a tua palavra em João 15, versículo 16, não fomos nós que te escolhemos, mas o Senhor nos escolheu e o Senhor nos nomeou para que nós possamos ir e dar frutos e os nossos frutos permaneçam, Pai. Aleluia. Senhor, que os nossos frutos falem por nós. Que os nossos frutos digam quem somos nós, Pai. Deus, que nessa tarde nós possamos olhar para dentro de nós e ver, Senhor, tudo que precisa ser mudado, restaurado, tudo que precisa, Senhor, ser transformado pelo Teu poder, pela Tua graça, porque as nossas obras nos seguirão, Pai. Aleluia! Nós te louvamos, Pai, por essa tarde, por este estudo, por esta palavra. Engrandeço o teu nome, Senhor, e te glorifico. Muito obrigada, Pai, por todas estas mulheres que o Senhor tem ajuntado nesse tempo para fazer a tua obra. Que elas cresçam, floresçam, frutifiquem. Aleluia! E que o teu reino seja próspero em nossas vidas, em nome de Jesus.
Amém? Glória a Deus.